Salve, salve, amigos gamers! Estamos aqui ao vivo, Edu Aurrai e o convalescente Felipe Mesquita está fazendo... Estamos aí, tava com o stream aberto aqui, tava dando... Nossa, vou tirar o som aqui. Tá fazendo som de fundo aí pra galera. Entramos aí alguns minutinhos mais cedo para testar a bagaça com vocês. Quem está aí no chat, por favor, dê um famoso feedback pra gente aí de como é que tá rolando aí. Bom, tô vendo a galera já entrando no chat aqui. Fala aí, galera, como é que tá o áudio, o vídeo, como é que tá o... So what got you into The Sims? What is it about The Sims that keeps you coming back for each and every expansion? Vamos lá conferir a EA. Hoje, começando a E3, estamos eu e o queridíssimo Felipe Mesquita. A partir de amanhã já estaremos todos juntos e provavelmente mais alguns queridos amigos aí. It's the creativity for me. Like I've always growing up, I love building with Legos and all that kind of stuff. So being able to create your own Aí, world o Pedro Zanon falou que o áudio tá bacana. The way you want to. Beleza. And now being able to control the weather and just adding that into all that makes it super exciting. It's just the freedom to be able to do what we want. Yeah, it's a sandbox game. So you get sick of something, you knock it down, you start again. Like it never ends. So what's been your favorite expansion so far? Isso aí, galera. Daqui a pouco então EA. Yeah. I think Cats and Dogs was pretty cool because you got to have pets and a new world, and that was a heap of fun. Probably Cats and Dogs or city living. O vídeo mesmo tá, parece que tá dando umas... Big apartment buildings and go to festivals. Não é que tá dando umas... For me, it would be get to work. Travada aí, não sei se é por causa do... Able to run retail stores, so you can become an entrepreneur, sell whatever you want from the catalog. Pô, faz o quê? 6 meses que nós não fazemos isso, acho que... Pois é. He's like, I love playing games because, you know, I love the job part of it. I love getting to work de with vez my em Sims. quando também, não é toda hora, não. Lazy Sims just lying around. Well, now they get to lie around and hopefully in the sun, maybe a little rain, maybe like lying around in the snow. Yeah. June 22nd. Deixa eu ver como é que tá o áudio aqui, You can make snow angels. dá mute no meu See, that's what I'm in for. How exciting is that? So June 22nd, you're going to get your chance to make snow angels when the Sim Seasons expansion hits everywhere. Thank you guys so much. Thank you. And thank you. Hopefully you guys have a great EA play. And now let's take a look at exactly what I've been talking about with this trailer for the Sim Seasons. Calma aí, deixa eu ver uma parada aqui, galera, rapidinho. Já colocamos de volta aí. Só pra ver se dá uma melhorada no frame rate. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Bom, se não a gente depois vê esse problema da queda de quadros aí.
Não sei, tem a galera falando que talvez seja problema da EA mesmo, então a gente não tem nada que a gente pode fazer. Talvez seja aqui. Bom, o pessoal do 99 vai participar, provavelmente nas próximas, hoje não. Hoje somos eu e o Felipe, o Bruno e o Evandro estão lá no evento da Game Tech. E pelo menos para a próxima já garantido aí que o Bruno vai estar sempre com a gente nas próximas conferências. Que na verdade são as verdadeiras da E3 mesmo, que a da EA é E3, mas não é E3, né? Ela não faz parte do circuito da ESA, não. Se você for no calendário da ESA lá, nem tem ela. For tons of things. There's tons of jobs out there. What is it about the games industry that is the perfect place to be recruiting for? I mean, because as I said earlier, there's so many passionate people, but how different is it working within the games industry than it is with some of the other industries? E aí, Felipe, tu mais aguarda aí da conferência da EA? Nosso querido Anthem? Acho que provavelmente vai ter uma descrição bem grande do jogo, né? Porque a gente teve gameplay ano passado, mas foi aquela parada que pouco explicatório, né? A gente não sabe muito bem como é que ele vai funcionar direito. A gente entende que pode ser algo parecido com o Dash, né? A gente sabe que é multiplayer, mas quais vão ser os modelos e tal que eles vão usar. Então acho que provavelmente vai ter algo grande nesse sentido. Mas em questão de novidades mesmo, acho que uma boa notícia com jogos de Star Wars, baseados na franquia de Star Wars, é que a gente tá precisando mais aí da EA, né? Nos últimos anos tem tido várias... Você acha que vão querer empurrar mais DLC do Battlefront? Não, eu acho que eles estão escondendo eles de leve. Saiu recentemente do filme do Han Solo, né? Isso. Mas dificilmente o projeto que era da Visceral, né, que foi... O estúdio foi fechado, mas o projeto foi... Os assets, né, tudo foi passado para EA Vancouver para eles tocarem alguma coisa a partir do que eles já tinham feito, né? Acho que esse não deve aparecer. Mas tem o jogo lá da Respawn, que é o estúdio do Titanfall. Que eles têm um jogo para ser dirigido pelo Stig Asmussen, que foi o diretor de God of War 3, trabalhando na Santa Mônica há muitos anos, e ele foi para Respawn exatamente para trabalhar nesse jogo baseado aí na propriedade Star Wars. É um dos assim, que eu acho que vai aparecer, que eu estaria mais excitado para ver assim. E aí, Fifão, sucesso. Esse é o de sempre, né? Os de sempre vão estar aí: FIFA, Madden, próprio Battlefield. Tem ano que é Battlefield, eu tô na Battlefront, né? Esse é o Battlefield V, é o 5, né? O mais interessante seria ver as novidades do EA Originals aí, né? Mas uma que é o Sea of Solitude, a gente já conhece, apesar de não ter visto gameplay. O jogo só tem tipo GIFs do jogo assim, mas ele parece ser super da hora. E o Unravel 2, né? O Unravel 2 que vai ser chamado mesmo, porque ele vai ter co-op, né? Vai rolar? Foi até vazado hoje pelo ESRB. Felipe, sem spoiler, Felipe. Já era uma parada que todo mundo sabia que ia acontecer. Mas hoje eu gosto muito do primeiro. Os caras acharam até uma pessoa jogando no Play 4, inclusive, uma build dela, e mandaram, tipo assim, no Play 4 aparece lá que as pessoas estão jogando, né? Aí tava lá no Unravel 2. Ó, Felipe, estão perguntando aí já do glorioso food truck do Mesquita. Vai pra Rússia ou pra EA? Vai ficar aqui na Avenida Henrique Badaró, Portugal, Belo Horizonte. Pode vir aqui e conferir. I just like the transformation of the venue. We take over the whole block, close down streets. There's thousands of people that come through. Have a good time. They have A-list talent that come and play concerts at night. It's a really good time. 1 minuto, hein, pra... Isso aí, galera, 1 minuto já. Tá começando aí a conferência da EA.
digamos, pré-apresentação tá legalzinha, né? Tá bonito lá. É. O vocal tá bem legal. Segundo eles, é a maior que eles já tiveram. It may be a mobile game, but say perhaps you'd like to play a game in a race chair with a steering wheel. There are 4 stations. Look at this guy's jumping the stage. He's like, I'm ready. I'm jumping in live. No pressure, but the camera's on. Gente, novamente aí para quem tá questionando sobre as participações, hoje somos eu e o Felipe, nas próximas garantido que somos nós 3, o Bruno vai estar junto, o Bruno não tá hoje porque ele está lá no evento da Game Tech junto com o Evandro, o evento mensal que eles fazem, acho que Feira dos Pássaros, exatamente, acho que quem ouve o 99 já tá sabendo, e vamos aí começando com a conferência da E3, eu e Felipe Mesquita. Aí, a partir da manhã estaremos todos juntos, provavelmente o Juras vai estar aí, não sei se é amanhã, mas segunda, acho que ele tá por aí já. O Sizzle Reel inicial, tradicional, né? É o... Ah, você viu o recadinho lá do Battlefield? Essa aí é marota. Eita. Uou. Porra. Ué, tá rolando Uma realidade aumentada aí? É, bacana. É ao vivo, será? Não. Deve ser pro streaming, né? Porra, senão essa tecnologia da EA tá mais... É, tá louco. Caraca. Oh my gosh, how cool was that? So that was Anthem. We're going to talk about that a little bit later in the show. André Renee esse ano fazendo papel de host. Mais simpática, né? Talvez acho que a EA foi uma boa porque eles estão querendo mudar mesmo a imagem dele, acredito, eles acreditam. So they invited me to come and host the show, and I think this year is going to be a lot of fun, you guys. I hope you're ready. Daí sobe o Peter Moore de volta. But before we do that, EA Play is more than just the show you're about to watch. Right behind these doors, there is a fan fest outside, and it is huge this year. It's a full 3-day gaming festival where thousands of gamers can come and play games for free. Now, inside the theater here, there are hundreds of community members from all over the world who are going to be capturing, streaming, and getting their first impressions of the games that we're going to be showing off here today. Galera, tá ouvindo bem aí, ó? Precisa aumentar o volume de alguma coisa, dá uma força aí pra gente. Quem tiver no chat. Battlefield 5 multiplayer. Now, I know Trevor Noah gave you the first look. Yeah, we can clap it up. Last month, but we've got some new stuff to show you today. Then we're going to move on to FIFA 19, and boy, do they have cachorrada some fazendo big news, escândalo you aqui. guys. Any World Cup fans? You Não, guys não pra ouvir excited? não. Yeah, it's going to be awesome. Then we've got 2 new indie games to share, and then I'm going to come back towards the end of the show with some of my favorite developers to give you guys a nice, meaty look at Anthem. And of course, yeah, we got the rooms for Anthem. I'm into it. O Anthem tá pra 2019? Isso. Esse ano fiscal, né? Então seria até março, né? Give him a break. He needs to just enjoy the show. So without further ado, let's get things started. Battlefields. Isso aí é o que a galera tá reclamando que não tá... Não é uma aula, não é um documentário, né? Não é um documentário da BBC. E vai continuar falando, enchendo o saco até. Esse ano tem aquela galera jogando. Lembra que no passado... Tipo no final, né? Quando acaba, a galera joga uma partida. Os 2 últimos anos acho que foi assim, né? Battlefield 1 e depois o Battlefront 2. Era no Battlefield que tava o Snoop Dogg? Era. O Mano Brown lá, ele e o... There's also been lots and lots of questions from the community. And we've heard you want to see more gameplay innovations. You want to know how customization actually works. You want to know more about our take on the Second World War. So today, we'll show you more gameplay and why this is the deepest and most immersive battlefield yet. It certainly is. You will be able to dive and smash through windows to surprise your enemies. Opa. Where previously defenses were stationary. E aí?
Parece real o suficiente? Será agora? Tá bem parecido com o anterior, pra falar a verdade. É, com um, né? Acho que a estética... Ó, bacana o Snowtech deles aí. As part of our portrayal of the Second World War. And that's just the tip of the iceberg in Battlefield 5. You're going to see a lot more of our new gameplay systems here at EA Play from our community. So let's talk about our single player in War Stories. Yes, let's do that. So we want to tell you about those untold stories that got us excited to start with on this game. It's about what you will see is really those moments of human heroism. It is about witnessing the war through the eyes of the men and the women who shaped the world forever. Real and relatable people facing the brutality of war. We started off by an exclusive look at the Nordlys war story over at the Xbox briefing tomorrow. Thanks, Lasse. Something not to miss Confirmou o tomorrow. Battlefield pra amanhã aí, né? Our launch in October Xbox. is just the beginning. You will all go on an expanding journey through the Second World War. No loot boxes, no premium pass. Questão de falar, hein? Sem loot box dessa Every vez. day will bring something new. And as part of that journey, after launch, you'll get something I know a lot of you have been asking for. It's Royale. Olha aí, ó. É o nome da mina? It's Royale reimagined for Battlefield. So we Oh, bring those pillars of Battle Battlefield, Royale, yeah. destruction, não team play, tinha prestado vehicles, atenção. into Mas, this cara, new como não, né, experience. cara? So we will bring you experience that you haven't Até, played before até in justifica ter esses Battlefield or personagens anywhere else. estilizados assim. But more about that later this year. So with that, it's time to show you what makes Battlefield so special. It's the unmatched intensity of our multiplayer sandbox, and this time, it's even more epic, fighting across multiple maps and modes. Welcome to your next Battlefield experience, and this is your first look at ground operations. And this time, even featuring music. Olha lá. Famoso in-game footage. É, esse aqui eles tinham postado outro dia que eu achei que... In-game footage, né? My ass, né, cara? É. Pode abrir a contagem de quantos Battle Royale a gente vai ver até Sim. terça-feira. Será que a Nintendo vai ter Battle Royale também? O Fortnite provavelmente vai estar na... Não, mas um Battle na Direct. Um original. Eu já não sei. Tipo, provavelmente vai ver o Fortnite na Direct dela. Esse mapa aí eu tô achando bem da hora. Né? Sim. Parecendo até jogo de estratégia. Ó, também, parece que todos esses jogos aí que vão acabar adaptando o Battle Royale, Battlefield é o que mais faz sentido, eu acho. É? Por quê? É porque pela opção que ele sempre teve de ter sempre os mapas maiores que você comparar até com o Call of Duty, por exemplo. E você ter a opção de você ter vários tipos de veículos dentro do Battle Royale também. Verdade. Tem razão. Achei que fosse mais interessante. Mais do que o Call of Duty, por exemplo. Tô comentando aqui o Car FDA. Meu sonho é FIFA Battle Royale. Ia ser interessante. No FIFA não tem um contra a galera, mas tem como jogar 11 contra 11, aí 22 pessoas. Cada um é um. Vamos ver a galera falando mais aqui. Ó, o Thiago tá aí, lá da ESPN. Vai, Thiago. Salve. O canal dele é o Mania Gamer, ele também tem um canal no YouTube.
A galera falando que tomar que a campanha do Battlefield V seja tão boa igual a do Titanfall 2, que é muito boa mesmo. A campanha do Titanfall 2 é fantástica, assim. Uma das melhores de first person, de FPS aí dos últimos anos. Aí, ó. Artilheiro da Copa. É, mais um que o PS perdeu, né? É. O Neymar também era esse garoto que chegou a ser garoto propaganda do PES uma época aí. Champions Rise. Ó, a Champions League aí que a gente tinha falado. Que a gente tinha falado. Até parece que a EA não ia pegar, né? Até parece. Musiquinha da Champions aí. Acho que no outro dia ele já tava com a licença na mão já. Já tava com o contrato pronto. Né? Ó, levaram a orelhuda lá pra conferência. That's the UEFA Champions League, the pinnacle of club football, where the world's best clubs compete and icons of the game like Gerrard and Cruyff cemented their legacies. The world's biggest league joins the world's game. And a special thanks Esqueci de falar world's biggest game. And LA's own Vince Staples for collaborating with us on the trailer. And I really love the trailer because it captures our epic vision for how the Champions League comes to life in FIFA 19. And Lena's going to tell you a little bit more about that. As Aaron said, the UEFA Champions League is an amazing addition for the game. It's where football's biggest heroes like Ronaldo and Neymar clash every year. And it's the place where champions rise. And you've been asking for this Basicamente já for a tá long falando que é o time, campeonato que and we importa, are né? thrilled Os that outros it's ninguém. here. And that's why we're bringing the Champions League across the game. There'll be Vocês podiam roubar a Libertadores da Konami também, e ia ser mais bacana. Alex Hunter Do jeito que anda ainda, não demora muito não, viu? And in FIFA Ultimate Team, there'll be live and authentic Champions League content. And we'll share more details on that, along with all our other Ultimate Team features later this summer. And all of that's just the beginning. As you know, the heart and soul of FIFA is gameplay. And this year, we're giving you the tools to control the pitch in every moment, from your tactical approach to the match to each technical touch. And we know how passionate you are about gameplay, so we've worked hard to shape and refine our vision for FIFA 19 with input from our community. From hands-on tests with beginners to detailed feedback sessions with FIFA pros. And we're going to be sharing a lot more about gameplay throughout the summer, but what I can tell you right now is that the quality bar in gameplay was raised yet again this year. So we look forward to everybody experiencing the game on the hands-on sessions this week. And also, of course, we're extremely excited for everybody to play it when we launch on September 28th. And that's our FIFA 19 headlined by the UEFA Champions League. But I just wanted to take a minute to pause and reflect. Standing next to this trophy is a little bit surreal. You know, growing up, there's two iconic trophies that every young player dreams of winning. And for your club, it's this one, the pursuit of Champions League glory. But for your country, it's this Realmente trophy. está apaixonado com a orelha. The World Cup. Ah, DLC aí. And with the tournament starting in just 5 days, we're excited for the world to compete for it in FIFA 18. 5 dias pra Copa e... Oh, caraca, E3 e Copa do Mundo na mesma semana. And we want to celebrate with FIFA 18 players, which is why we've just updated the game with a free World Cup experience on PlayStation 4, Xbox One, PS, PC, and Nintendo Switch. But you can take Ronaldo and Portugal to their first World Cup victory. Or you can write your own story with some great nations who didn't qualify this year. Or you can make a crazy dream a reality for your home country like mine, Iceland. Who would have thought that a nation of only 350,000 people would ever qualify? And you can feel their excitement. Apologies to any England fans in the room, that might still sting.
And Lena isn't the only one who's excited. FIFA 18 players are loving the World Cup experience so far. But we don't want to stop there. We want to invite everyone to come and join the celebration. So I'm pleased to announce that for a limited time, FIFA 18 complete with the entire World Cup experience is available for a free trial on PlayStation 4 and Xbox One and on PC through Origin. LGBS 13 aqui tá perguntando qual conferência a gente está mais ansioso. Sinceramente, da Microsoft. Eu acho que eu também. Acho que é a única que eu espero que tenha alguma surpresa, assim, porque das outras, praticamente já tudo bola cantada já. Acho que talvez a Microsoft... Acho que a Bethesda também, eu acho que eu gosto muito a Bethesda dos jogos pode deles. mostrar o Fallout, né? Mostrarem... Eles dizem que ainda tem mais surpresas ainda. E eles normalmente têm, né, cara? Isso que é. Se você for pegar no decorrer dos anos aí, uns 3 anos que eles estão fazendo conferência, eles sempre têm apresentado novidades, nem que sejam easter eggs no meio do... Igual foi com o Wolfenstein. Exato. Acho que são as duas que eu tô mais... Eu tenho uma convicção forte, eu acho que quando acabar a E3, a Microsoft vai ter sido a melhor, assim. Eles estão numa posição pra... Muita gente espera muita coisa deles, né? Então aí eu acho que eles vão responder à altura. A da Square também é uma que tô empolgado, principalmente pela possibilidade de ver o jogo dos Vingadores, né? Well, the FIFA team never rests either, bringing the Champions League and the World Cup and so much other greatness to FIFA this year. We can't wait for you to experience it all. We've got so much to do here today, but I want to welcome you to EA Play. It's our third EA Play and our second one in Hollywood. Quase folclórico aí também. Quantos anos já? 5? Ele foi anunciado em 2013. We got lots to do, but before we move on, I'd like to share just a couple of things. Mais desses assim que vai acabar essa mística em cima. In the last 5 years is the combination of streaming plus subscription. As consumers, watching movies, watching TV, listening to music, reading books has never been easier. And we believe that disruption is going to have a profound impact on our industry in the next few years. Não, gente, and so over the last couple of weeks, you will have seen that we announced a new team from Israel has joined Electronic Arts to help our investment to extend our thinking and extend our pioneering into this cloud gaming world. For many people, that's going to mean extending the experiences they already play on our partner platforms. For others, it's going to mean new games and new modalities of play across a whole variety of fazer seu próprio portátil aí, né? né? Tanto de opções que tem no mercado. Games anywhere, anytime. So this week we've got a tech demo running. All of our games streaming in HD from the cloud to multiple devices that you'll be able to try out for yourselves. Now, it's not quite ready for full market prime time yet, but it is a promise of what we hope to bring you in the future. Eles vão aproveitar o GameSpy que eles adquiriram lá. And we started subscription a number of years ago, and many millions of you vai fazer o Netflix da EA. Experienced the joy of being able to have full access to a great catalog. Acho que estender a ideia do EA Access para streaming, né? Origin Access Premiere. So 3 things you need to know about it. Origin Access Premier will bring you all of our new PC games, starting with Madden NFL, back on the PC for the first time in over a decade. Then FIFA 19, Battlefield 5, and of course Anthem. And there'll be many more titles in the years to come. Second, you get access to the Vault, our library of over 100 games from EA and other publishers. And third, it will launch later this summer. So that's a little later in the year, but if you want to get started right now and experience the benefits and joys of subscription, come in and play a free trial of Origin Access, our base subscription, this weekend. Thank you and have a great show. Eu acho que esse Premiere vai ser tipo o Game Pass, né? Jogos vão lançar no serviço, né? Acho justo. Vai ter já Anthem de cara. Cara, é um modelo meio
nessa questão de conteúdo no geral, né? De conteúdo no geral, tem razão. Não ser dono de nada e poder usar enquanto você estiver pagando. Se o público acha isso bom ou ruim, mas é o futuro, né? A gente passou de comprar DVD para poder assinar o Netflix. Né? Total. Hey everybody! Preços não falam. What's up? So I'm here sitting inside the crowd at EA Play, and I just happened to find Mr. Vince Zampella here in the audience from Respawn. What's going on, Vince? How you feeling today? I'm feeling great. I love this stuff. I love seeing new games. I mean, someone's super excited about that Zampella? on PC, right? Yeah. Galera que curte So, you Call guys of may have Duty seen that 4 Vince aí, was tweeting yesterday, obra dele. and there has been a E bunch of depois aí o speculation. Titanfall So, também. you want to just get right to it? Sure. I mean, we're not ready to show all of our stuff yet. We're working on a bunch of stuff. It's amazing. E aí, Felipe, agora que vem? Tomara. But we wanted to bring a little tidbit. So we've been working with Lucas. Titanfall 3? É isso mesmo. É Star Wars. É Star Wars? For what our Star Wars game is going to be, and we're going to talk about it right now. Oh, esse não vazou, né? I bet you the internet is going wild right now. I hope so. So the Star Wars name is Jedi Fallen Order. Woo! So Star Wars Jedi Fallen Order. Yeah. So it kind of gives you some idea that you'll be playing a Jedi. So does that mean I get to like hold a lightsaber? Só isso, eles vão mostrar o jogo. Né? Você vai ficar falando, você só vai falar, pô? Por So favor. Vince, you got anything else? Well, it takes place during the dark times. Trying to be a little vague here, but when the Jedis are being hunted, so it's going to be spectacular. So for all the hardcore nerds out there who want to know like where in the timeline, like between which episodes is it? Between 3 and 4. Okay, all right, between 3 and 4. That sounds like a nice time. You got any other tidbits? No? It's not a nice. It's a dark time. It's a dark time. Bad time. Does that mean it's gonna just be all dark and serious? It's amazing. All right, so I think people are now anxiously want to know, like, when can we play the game? It will be holiday of next year, 2019, not this year. Sorry to dash any hopes. No. But now that we know, we can set expectations. We're all going to be amped up, and hopefully we'll hear more from you maybe next year. Oh yeah. Pô, não vai mostrar, né? It was great to see you. Thanks for stopping by the show today. We do have a little bit more news on Star Wars, so I'm going to toss it over to Dennis. Pois é. Porra, que baldezaço. Aí, galera, vai rolar, mas a gente não vai mostrar nada. Hello there. My name is Dennis. Como é que eles falaram? Jedi Fallen Order? Foi isso? Isso mesmo. I'm really happy and excited to be here today, so thank you so much Aí, for hanging out quem with falou me que for a eles não little iam bit. colocar o Battlefront? So, we launched our game in November of last year, and clearly we didn't get it quite right. So instead of Caraca, que chute nas bolas, hein? like we really wanted to, we had to take a Não, step gente, a gente não quer ver isso não, você já teve, ano passado. Teve demais até. That our players really wanted. So we decided to completely overhaul our progression system and add a bunch of new character cosmetics for players to collect instead. So from there, we added a new hunt mode inspired by the original Battlefront games that I loved personally, starting with the Ewoks on Endor. And thank you. It turned out to be by far the cara, most bom, popular Battlefront ninguém update se of the importa, né? game, Ewok and menos the team ainda. loved Então, building Felipe the Mesquita, Ewok vamos pegar aqui a galera do chat. O que eles estão as you might perguntando? know, we're currently in our Han Solo season with content from the movie coming next week. It's headlined Perguntando aqui by do Bruno, the new planet Kessel, EA a Flix. really Gente, o dangerous Bruno tá na place, Game Tech. and Já it falamos features the return algumas of one of our vezes. favorite modes, Nas próximas ele extraction. estará em todas. So looking forward a little bit, this summer we will be introducing a new squad system to the game. Pedro Zanon que comentou which will Jedi allow Law you and to Order. team up much easier and play with your friends. We're also adding O Lucas a Figueiredo Starfighter perguntou, mode ontem vai pra Microsoft, focused vai ter around hoje também, hein? Provavelmente vai ser o encerramento aí. And looking ahead A a gente tá little bit ouvindo. more, we E will eu estou vendo also aqui que a be transmissão tá delivering a caindo new frame pra large-scale caramba. multiplayer Graças... sandbox Cara, eu vou ter que experience trocar de focused around internet, não tá capturing dando não, command velho. posts
Um abraço aí pra empresa de 3 letras. Maldita empresa de 3 letras. That you have been asking for new heroes, villains, and planets from a certain era that features a very iconic Star Wars conflict. So I'm excited to confirm that Battlefront 2 this year will be going deep into the Clone Wars. It's only fitting that we begin on the planet Geonosis, featuring multiple levels, including the largest level we have ever built for Battlefront. So let's talk about the heroes and villains. Battle Royale no Battlefront, daqui a pouco anuncia. Bacana que eles vão tá no meio das guerras clônicas lá, que é um arco bacana se você for fugir do filme. A animação é bem da hora. É o Grievous. Qual das duas? As duas são boas. Finally making its debut in Battlefront after all these years. So, but we're not done. That's not it. They will not come alone. Joining them is the Dark Lord and leader of the Separatist Alliance, Count Dooku. Opa, Christopher Lee aí, cadê? Someone to bring balance to the Force, Obi-Wan's unruly Padawan, Anakin Skywalker. Aí. Os caras vão botar o Anakin do Hayden Christensen. Parabéns. Por coragem. Tem que botar a Padawan do Anakin, que é a Sokka, que é o melhor personagem do Star Wars. Thank you very much for playing the game, providing us with your feedback, talking to us. Together, we will make this the greatest game that we can possibly build. There would be no essa camisa de matador aí dele, Felipe. So thank you. May the force be with you and enjoy the rest of E3. Thanks. De matador, mas por quê? Pô, Red Gear, esses caras aí, as camisas assim, de botão e flanela. É de lenhador. Pá, olha aí, que isso. Olha aí, é o Unravel 2. Unravel 2. Yarny. Vocês vão trazer o menino de volta lá? Como é que era o nome dele? Martin... Salah? Um negócio assim. Salim, uma coisa assim, né? Algo do tipo. Tem que trazer ele de volta, pô. Salim, acho que é. Olha aí. Ah, tá. Olha aí. Como não? Poxa. Continua aquela assim. Dá um cara, que vontade de dar um abraço nesse cara, não dá, velho? In Unravel, we used yarn to symbolize love Menos nervoso essa and the vez. bonds between people. In our new game, we tear that bond up right at the start. You lose everything, including your spark. But when things are at their darkest, you find hope. And you form a new bond. And your spark is rekindled. And it leads you off on an adventure. So welcome to Unravel 2. It's a game about fresh starts and second chances. These two little souls who refuse to give up and who build something new and beautiful together. And the whole game is inspired by that spirit of optimism and togetherness. You see, it's all made to be played with two characters. You can play it alone, or you can play it in co-op with a friend, but there's always two characters there, sharing one yarn and working together to get through this adventure. This game, it's quite different from the first. It's both friendlier and more challenging, but above all, it's a lot more playful. And we think it's a Você que achou que o primeiro jogo estava fácil demais? Mas é uma afirmação meio bizarra isso, é mais amigável e mais difícil. É muito wordplay de marketing isso aí. O primeiro jogo é bem fácil pra caramba, né? Você vai enganchar, sei lá, 5 minutos no máximo. Não tem muita profundidade nos puzzles, né? Mas eu gosto, cara. Eu acho um puta de um jogo
Não, tem várias coisas boas sobre ele, principalmente essa... Olha, o cara abrindo o debug aí. Ao vivão, pra galera. Tipo, esse visual que tem o fotogrametro. O yarn enrolado com 2 linhas de cor diferente. Quando você estiver jogando sozinho deve ser assim, né? Mas esse visual fotogramétrico, acho que é chama. É que eles tiram as fotos e digitalizam os bagulhos, né? É muito da hora. É bonito demais. Tá bem parecido com o anterior, né? A cara deles. Pelo que eu entendi, no single player você consegue jogar com os 2 yarn. Sim, dá pra jogar de 1 ou de 2. Só vai trocando, né? Legal, né? Que dá possibilidades assim de você criar puzzles diferentes. Pô, aumenta demais a gama de possibilidades que os caras têm. A little celebratory flip there. And the bird is back. Essa galinha do... Playing it safely now. Essa galinha preta de macumba aí querendo pegar os... Piruzão. A galinha ou o peru? Você entende de peru, Felipe? Olha o trick question aí, eu já ia falar que tá muito pequeno pra ser peru ainda. Pergunta capciosa. Ixi, olha o fantasma passando lá atrás. O que é aquilo, meu Deus do céu? Tava mostrando lá as crianças do começo também. Buster. Vai morreu. Oh, sweet, well done. Okay, I'll go up and distract the grouse. I'll sneak up here. É uma garlia. O que é? Grouse é... Look at me. Gralha? A gente chama? Sei lá. Now I'll go. Grouse. Acho que é isso. Se a gente falar que é um peru preto ao vivo, fica bem a frase que você pode usar e editar futuramente. Grouse é o perdiz. É uma galinhona mesmo. É a galinhona. Essa é a galinha do Kojima Productions. So that's a quick little look at Unravel 2. A galera falando que o áudio da conferência tá um pouco baixo. Before I go, I just want to send some love to the team back home because working on this game has been a completely amazing team effort on so many levels, and everybody has worked so hard. So there's a bunch of us from Coldwood here, and thank you to those, and thank you to everybody back home, and thank you. Love you. Cara, simpatia foda, né, cara? Que cara bacana. Felipe, você me deu spoiler, hein, Felipe? Do Unravel 2? É. Desculpa, cara. Vou dar spoiler de novo agora. O próximo jogo é o Sea of Solitude. Aí, cenário diferenciado. Ó, tem um... Cara, esse do fogo aí é cabuloso, hein? Pô, é perigoso, cara. É... Encostou game over pra eles. Available now?
Aonde? Cadê? Ué. Cara, eu desviei o rosto aqui, apareceu mesmo? Eu espoliei também, mas eu acho que o jogo vai ser lançado agora mesmo. Você viu ontem isso aí no Twitter? No trailer. Acabei de ver o trailer aqui. O link do trailer. Hoje mesmo. You'll be able to take these two Yarnies on their next big adventure starting today. The game is finished, it's out. Shadow Draw. Ué, olha aí. Parabéns, cara. So thank you, Martin, and thank you to the team at Não é à toa que a galera viu alguém jogando lá hoje de manhã. To seek out the most creative independent developers and bring them into our EA Originals program. It's been our way of helping these creators bring their unique games to the world and to tell their stories. And last year, if you remember, Joseph Fares was up here on stage representing his team at Haze Life and The Way Out. And I think we all kind of remember that. And you might even remember him from the Game Awards as well. Anyhow, Quem não, né? That game called it's innovative, it's fun, and it's something fresh and new, and you all loved it. We saw over 2 million players in the first 2 weeks. And A Way Out is such a huge success that Joseph and his team are expanding and moving into a new studio. So stories like this drive our industry, and it's why we will continue to work with independent developers to help them realize their dreams. Which leads us to our next EA Originals title. Ele tá com a cara bem mais saudável que ano passado, né, Felipe? Lembra que até comentou, cara, o que aconteceu? O cara parece que tava meio zoado. Mesmo. Aí o bicho tava branco, agora tá, né, corado. So please welcome Connie Gepper to the stage from Joe My Games to tell you more about Sea of Solitude. Aí, família, Sea of Solitude. Felipe, não tem graça assistir a E3 com você. Thank you, Patrick. Esse jogo aí vai ser demais. I still remember during the pitch how enthusiastic Patrick was, and that afterwards, like, our whole team, including me, were super excited. It actually feels a little bit the same right now. I'm pretty excited, maybe a little too excited. Agora é a mulher no lugar do Salim lá, agora é ela. Berlin, and we are developing Sea of Solitude, or SOS as we call it. The whole journey from the very first concept to actually becoming EA Originals is simply Ela me amazing. lembra a Gillian Anderson. Let me tell you more about our game. When humans get too lonely, they turn into monsters. This is at the core of everything you will see, hear, and hopefully feel while playing SOS. What makes this underlying concept so important and so unique is that nearly every human being can at least somehow relate to or remember the feeling of being lonely. In my case, I started writing the story when I felt the loneliest in my life. I think as an artist, you process your emotional world by letting it out and putting it into your art. É o momento jogos do sentimentos unravel, Sea of Solitude. Aí o próximo é Skate 4, que é o sentimento maior de alegria do universo. Felipe, para de dar spoiler, Felipe. Because it's not a made-up story, even though that it takes place in a fantastic setting. In SOS, we try to show how people experience different kinds of loneliness, but also how outsiders, friends, and families see those who struggle. We achieve all this in playful ways, so that players who wants to simply enjoy a fantastic experience can do so. Esse barquinho também tá me lembrando algum outro jogo, cara, que eu não... Jogo recente. Tem aquele Flame in the Flood? Não sei, talvez. Sea of Solitude is about a young woman named Kay who is suffering from such strong Felipe, a galera do loneliness chat that tá her brava inner contigo aí. the darkness, the anger,
Não, eu só sabia esses dois, não sei mais nada. Turns to the outside Fica tranquilo. and she becomes a monster. The game is about finding out Você achou why que tem um this happened skate to na her, camisa da but also how to turn Caralho. into a human. Aí sim ia ser um teaser da hora, hein? The goal is to Ou um bring corrimão, all é um corrimão those pra você fazer um emotions grind. into balance. É o skate Some fazendo um needs to grind become no bigger, corrimão gigante. some would be better off a little smaller, but to embrace even your destructive part or your self-doubt in the same way you embrace your joy or your hope. This is what being human is all Cara, about. o Bruno, hater And mó do that's tênis verde, what ia our odiar game is essa all parte, né? about. Thank you. Is this real? Caraca, que bonito, velho. This world that I live in is empty and cold. The loneliness cuts me and tortures my soul. I'm no Feeling total de... Oh, caraca, branco total. O jogo que a gente ama lá. Inside? Inside, é. Só que mais colorido, né? A new day is here, but nothing is new. Caramba. Alone in my room, I tremble. Muito da hora. Yeah, I'm the one. But I'm not the Aí, ó. Agora o Bruno ia ficar feliz. We can shut you down and we can put Porque com a NBA? Acho que é a FIFA Street, né? Não, é NBA. Ah, também é NBA. Se apareceu mal na rua, achei que era. Say it how you want. Trust the process. Run as one. Call next. Or be the answer. As long as you hold your course. Porra, esses dias eu vi um videozinho no Twitter. Um lance do LeBron. Que ele jogou a bola na tabela, pulou e pegou a bola de volta e fez a cesta. Você chegou a ver? Ele é foda demais. Realmente ele não tem um time à altura que eles tomaram um cacete do Golden State, né? Os playoffs perderam de 4 a 0. Live 19. It's in the game. My name's Shay Kivlin, aka Young Kiv. I'm from Seattle, Washington. The only goal of mine is really to win the Mountain Belt. Kiv's been going after that belt since 2016. At some point, he's going to need to get out of this quarterfinal and claim a major. It's a big night for young Kiv. He's been stuck at the quarterfinals. And here he is now in his first championship game, looking to accomplish a goal. Esports Top. Ah, sei que é o topo do topo aí, mas... 40-19. I hate losing way more than I love winning. Oh, we have an incredible matchup. It's a rematch. Better not be the one to touchdown, Kev. He throws it high, and young Kev is going to be your champion. Can I play you again? You want to get smacked again on TV? Happy face, no! Madden 18 champion. E aí, Felipe, vamos voltar pro chat aqui. O que tem de... Tá osso, né? É. Esse ano demorou aí pra dar uma... Hein? Quanto tempo de conferência? É, tava bom até agora. É, tava... Pô, até a parte do... 40 minutos, tá quase no final já. Olha aí. Seus esportes aí, agora o Madden e depois acho que o Anthem. Already starting, okay. Hi everybody, I'm Juju Smith-Schuster from the Pittsburgh Steelers. Ó, a calça do maluco que está ali. Joga no Steelers. That's pretty fire. I like that a lot. As you guys know, this is Young Kid, Madden 18, Madden champion. Like, give it up for Young Kid, y'all. Give it up. Young Kid, how has it been? You know, your success and your path, you know, to where you're at today. It's I've always been a competitor. When I was in high school, I was playing baseball. I hurt my arm,
So then I picked up Madden, and at first, I was really bad. I was getting blown out online, but I kept at it. I put more and more time into it. Eventually, I made my first tournament, but I had a big decision. It was the same time as my graduation. Wow, okay. So the key to be the #1 player in Madden is to hurt your arm in baseball. That's number one. Number two, you said you had the decision to go to your graduation or go to a tournament. So, like, what did you do? I chased that money. I still got my diploma, but I chased that money. There you go. We're out here chasing money. That's awesome. Okay, now the past few years, how has it been for you? Dá pra pôr, pena que eu não tenho aquele Zzinho pra colocar assim, né? I've had a lot of devastating losses. I've been so close so many times. I made the final on TV and got blown out by all those losses. Não preparei nada do gênero. And that's why I got this belt. Mas é aquele esquema, tá? Mas acho que a EA tá melhorando. Não, sim, em comparação com o ano passado. É o que eu tô falando, pô, demorou 40 minutos pra gente perceber que ficou chato. Normalmente no começo o nego já tá bocejando já. Nesse passo em 2030 ela vai ter uma conferência boa. É, olha aí. Round 2, so we're out. Have a good day. You've worked your whole life to get to moments like these. To the very top of the mountain. Não sei se é do long shot, né? Modo história que teve ano passado. And failure. All just to get to this place where you've been told legends are born. Essa fazer a vinheta, a parte que a gente fala. You fall so you can rise. And you rise so that you can truly see that it was really never about reaching the end of the road at all, but about all the moments that got you here. So, you were in their position. Would you let the moment define you? Or will you define the moment? Aí, Felipe, chat dominou aí, ó. As mensagens. E agora, que vem lá? Hello, ladies and gentlemen. I'm Nathanius, professional shoutcaster, here alongside Redwood Famoso quem, Studios Felipe? General Manager Michael Martinez. How you doing today? I'm super excited to be here. Yeah, we're going to do this presentation a little bit differently and give you your first look at a brand new mobile game in a live winner-take-all head-to-head match. Agora vai começar o celular. Michael, why don't you tell us the rules? Sure thing. The objective is straightforward. Destroy the opponent's base to win. Unit control, super simple. Just tap the destination, unit automatically moves there. Que é MOBA da EA? É, isso que eu ia falar. O objetivo é assim, destruir a base do inimigo. Isso é um MOBA, né? É um MOBA, é. A bar fills up while the missile is possessed. Whoever controls the missile, when the bar fills up, essa é a hora que todo mundo pega o celular. Takes 2 missiles to vai destroy the competir lá enemy's com base and Não win. é... Arena of Valor. Sounds great, Michael. Well, Não é engraçado isso quando os caras começam a mostrar jogo de celular, a gente para de olhar pra conferência e começa a mexer no celular. É, boa ideia, deixa eu ver aqui. Fighting for the blue side of the room, if you could please give a cheer for one of the most formidable RTS players there is. Make some noise for In Control. Yes. Acho que a galera não conhece muito. É. His opponent fighting for the red Ah, não side vai of the fazer room. isso ao vivo, né? Pelo amor de Deus, Mobile EA. gaming phenomenon. Please join me in welcoming to the stage Nick at Night. Sério que os caras vão botar os caras pra jogar ao vivo? MOBA de celular? Now, Mike, it's going to be a real clash of these gaming styles and the competitive backgrounds that these players have. It should be a great match. It really is. I can't wait. All right, are the players ready? Let's get this realmente thing com o going. celular, Ready to go. Cara, acho que vai pegar uma cerveja aqui agora, deu. É, acho que eu também. Nice little strategy game for those of you out there. It's a good genre. Vai lá que eu vou dar uma lida no chat aqui. Players are loading in and we are ready to the match. Here we go. Off.
As the players' bases have been deployed and the action begins like any strategy game. Economy will be the focus. We have a harvester to start things off. Nothing too crazy yet. Nothing too crazy. Now the infantry is going to come out to hold that top point. Both players, of course, trying to take that position. Nick and Knight being able to reach it a little bit first in a strategy game. That flank position that In Control is going from the top. Eu não sei nem se eles falaram o nome do jogo. Isso que bizarro. Right, let's see if he's able to create a 2-on-1. Is he able to get there? Looks like he's getting there. Here comes GDI with a Rhino. It's going to rip up those infantry. Yeah, going for the anti-infantry. And like any strategy game, the units that you're going to use when you deploy them will have a huge impact. Your micromanagement of your forces and protecting that economy as well. Yep. Nick and Knight with some attack bikes in the top. There he is. And In Control placing the turret on the top right side to help cover that Rhino as attack bikes move towards the northwest position. We can see that the missile is beginning to ready and firing that. That takes out half your base. The most important objective on the map is to hold those control zones. Right, and In Control making a lot of progress to that far right side of the match. He's done a great job of holding that down with the turret, and now he's redeploying his vehicles to the south side, bringing out more infantry to deal with the Open attack bikes. RA. And as that economy ramps up, of course, we're seeing bigger, more powerful units come out. We have there the drill pod coming in the left side to help with those flamethrowers. Right, absolutely. Again, those are going to tear through those infantry. Yeah, and In Control brings out his first tank. That's going to be used to try and help push back these smaller forces as he makes his way to the south side. That missile passing halfway now. Both two zones in control of Nick at Night. He will have the missiles. We see it starts to point towards In Control. Voltei, que eu perdi? Nada. Tô tentando, acho que jogar ao vivo mesmo. Eles nem falaram o nome do jogo, isso que eu achei bizarro. Mas parece que é Command & Conquer mesmo. RTS. Eu li um bagulho aqui na internet, os caras falando Unravel 2. Jogo de plataforma 2D com co-op, né? Na tela ali. Os personagens são um vermelho e um azul, exatamente as cores do Joy-Con lá do Switch. E não tem pro Switch. Tem a oportunidade desperdiçada, bizarra. Total. Não tem nenhum pro Switch, né? Não. Vamos lá, Edu. Você acha que vem um novo Need? Eu não sei, eu acho... Não, esse ano não tem, não. Não, também. Eu acharia de um novo Need. Eu não joguei o anterior ainda, cara. Você jogou, Felipe? Não, ele me tirou fora, foi o esquema aqui das microtransações muito agressivas também, né? Em cima dele, então... Também acabei evitando. Falaram o nome desse jogo aí já ou não? Eu acho que ainda não. Nem o nome. Os caras não falaram o nome do jogo. Isso aqui pra galera de celular acho que não importa, né, velho? Absolutely. Nick and Knight cruising around, thinking about harassing those harvesters, coming around the far side for those rhinos. Looks like he's really pressing it. And we see that missile is starting to get close to firing with 3 zones in control for Nick and Knight, looking to set things back the other way. In Control trying to rally his forces around. He doesn't want to engage with just 1 or 2 units. He wants to move all of them together, create a good flank position, and take over that south. And we're seeing the first mech unit from In Control. This is the Wolverine. Gonna rip, and this is a watch out for this missile. And Nick and Knight's gonna fire that one off and settle for next missile is gonna end it. Next missile wins. Com essas horas que era bom a gente ter o Bruno, né? Pelo menos ele contava daquelas piadas ruins dele. É com Command & Conquer mesmo. There he is. Yep. Wow. Okay, we've got our first mammoth tank on the board. Conta aí, Felipe, uma piada envolvendo food trucks em Minas Gerais. Eu já não tenho nenhuma. Não tô na... Na verdade, esse gameplay tá fazendo perder qualquer pingo de criatividade dentro do meu corpo no momento. That was epic. Amazing. What a match. Thank you so much. That was awesome. Any thoughts, guys? Na mensagem aí na tela. I just came to make mammoth tanks, so I've done my job. Yeah. Absolutely. That was awesome. We saw a little bit of everything right there. Perfect. Yeah. Let's hear it for Nathanius, Nick and Knight, and In Control. Uau. Você vê que o público tá animadaço também, né? É Command & Conquer mesmo. Rivals reimagines the real-time strategy experience for mobile. We're giving players complete
continuous control of their armies in quick, competitive head-to-head matches that are fueled by skill and strategy. Now, Rivals will be coming to iOS and Android devices, but I'm excited to announce that Android players can play the pre-alpha today. So head to the Google Play Store, search Command & Conquer Rivals. Hoje. The studio has been having an absolute blast playing this game. Pré-alpha é um estágio muito bom para tu lançar um produto assim pro público, né? Hã? Esse aí é o vídeo que vai ficar aparecendo infinitamente no YouTube pro resto da vida, Felipe? O Ed? Desse Command & Conquer. É? Cara, ontem a gente terminou de gravar. Aí eu saí, quando eu voltei pra casa, eu abri um negócio no YouTube e tocou a propaganda do Atari de novo. Não acreditava. Como não, né? Parece o relógio tá no ar aí, pra quem não ouviu ainda. 1h30. A gente tá animadaço no começo. É. Caraca, parece eu, cara. Pronto, esse é o vídeo que vocês verão todos os dias se abrirem o YouTube na TV. Now, before we close the show with a spectacular epic anthem, I wanted to share a few final things. I am blessed mensagem to be able to subliminar work aí, with some of Felipe. the most creative people on the planet who come to work every day to create amazing entertainment. O que ele falou que eu não percebi? Few final things. Ah, tá, algumas coisas. Não FIFA. Ah, tá. Ele vai falar do Anthem agora. And as you play games this week, there's some things we hope come through. First, that at the very core is choice. Is that you as players get to choose how you play, what you play, when you play, and what devices you play on. That in making those choices you feel you are treated fairly. Agora a galera That no one is given an unfair advantage tá podendo ouvir ao vivaço o famoso teclado do Felipe Mesquita. Teclado mecânico, que não é mecânico. Put so much of your life into the games we make, and that for every moment that you invest, you feel like you are rewarded and you are given value for that investment. And most importantly, that the games are fun, that we move past the grind, and that these are experiences that truly enhance your lives. And so, as we think through all the things that we're trying to do, know that we want to be better, and that we want to make great games. And that, mas falando sério, Felipe, assim, teve a barrigada, mas em comparação com, sei lá, 2, 3 últimos anos, tá bem melhor, hein, cara? Com certeza. Acho que sim, mas acho que... Não era muito difícil melhorar, assim, né? Acho que... Talvez... Questão de revelações novas tenha sido menos, assim, mas... Sei lá. Se considerar o Unravel 2 praticamente, porque o Command & Conquer lá, bacana, mas pra videogame mesmo, acho que é o Unravel 2 só, né? E o Sea of Solitude lá o Sea of Solitude já até tinha sido revelado, mas... então só o Unravel 2 mesmo. Hoje não tem mais nenhuma conferência, só amanhã tem Microsoft, Bethesda e vai ter alguma coisa lá da Devolver também, provavelmente alguma... Mas que eu acho que não vou ver, não. Humor, assim, do ano passado. O que é isso aí? É o Humble Bundle da EA? Thousands of us at EA and millions of you together doing immeasurable good because we love games. Thanks for being with us, and thanks for the incredible privilege of making games for all of you. Now, without further ado, let's take a look at Anthem. Vamos lá, Anthem. Aí começa a tocar. Ou então começa a tocar International Players Anthem. Creating, altering, até aumentar o volume, Lisa. Destroying. UGK Is all that remains.
There's a storm coming. These walls can't protect us forever. Caralho, que jogo, né, cara? Tá certo que é CGzão, mas que animal, velho. Bonito demais, né? Ah, é o Destiny 2 que você queria aí, filho. Total, muito igual. Porra, até o tema é foda, né? Eu postei lá o trailer do Unravel 2, do Sea of Solitude, mas não vou postar desse Command & Conquer não. Felipe, a ética jornalística, pô. Vou fazer essa decisão criativa aí, executiva. How cool was that trailer? You guys have seen it a couple times, and it's still cool every time I see it. So I know all of you, like me, have had tons of questions about Anthem since last year because we're all BioWare fans. So we're going to do something a little bit different for the rest of the show, and we're going to take a deep dive into Anthem. So I'm going to bring vamos botar a galera pra jogar BioWare Anthem team dessa to vez? chat with us. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome Vai to ser Casey Hudson, Mark Dara, and Kathleen Rutzard. Botar 100 pessoas pra jogar. Vou botar PSX style aí, ó. Só um painel, tá ligado? Pra poder mostrar o jogo. Esse logotipo novo da BioWare aí também. Thanks, guys. Thanks for coming out today. Just got a little game to show, right? Yep. It's going to be very exciting. So, Casey, we're going to go ahead and just jump right in and get started with you. So now, we know that you all started, or Casey, you started your career at BioWare way back in the day, but you took a couple years off. But before you came back, you actually worked on Anthem before you left. Matheus Calegaro aqui falou, virou Nintendo Treehouse. You know, first of all, it's amazing to be back. It's awesome to be making games for BioWare fans. You know, we have the best fans, so it's been super satisfying to come back to it, and you know, I just want to be able to continue the legacy of the Os caras estão nas cadeirinhas parecendo Q&A depois de a premiere no Festival do Cinema. Pode crer, cadeirinha de diretor, assim. De set de filmagem, né? Isso aí é marca registrada aí, ó. Mostrar a galera trabalhando. Total. So that was really the initial vision of the game. Not an MMO, not a multiplayer game with story sort of bolted on this side, but something new. Não podia faltar. Até agora tava demorando. Os caras estavam se coçando pra não. Stories from BioWare, but I think we're kind of curious how you're planning to make story work in this shared world. So a great story for BioWare is really about characters that you can have a connection with, choices you get to make, and feeling like the story is about you. In a lot of multiplayer games, those things get diluted because you're mixing multiplayer and storytelling into the same areas. Now you can build a solution to that, but you have to really build it into the core of the game. And that's what we've tried to do with Anthem. It's what we call our world, my story. So when you're out in the open world, the world is really dangerous and you're Sabe o que tá aparecendo, Felipe? And this is where PC Gaming Show. The thing that's really interesting about this, it's unique for Anthem, is that this is a living shared world. So whether Vamos lá, comentários aí, manda no chat que a gente lê ao vivo aí. Vamos lá. What we're experiencing together. O visual aí tá da hora. Sim. Tá dando um clipping bizarro ali naquele feixe de luz ali. Obrigado, flashback. It's a shared world that we all experience together. But then when I finish my mission, I come back to a base like Fort Tarsus. Quero ver rodar em 4K. Felipe Barbosa, esse vai demorar uns anos aí pra rodar em 4K.
O Diego Alves postou uma data aqui, 22 de fevereiro de 2019. Essa foi a data que estava na Amazon da Itália, né? Mas a EA mesmo chegou a falar março, então é meio esquisito. Até o fim do ano fiscal, né? Então, A EA chegou a falar março durante uma das conferências. Até março, até o final de março. Mas apareceu hoje de manhã na Amazon da Itália uma data, essa data aí de 22 de fevereiro de 2019. Que seria o mesmo dia de Days Gone, até. And so we've designed Anthem in a way that we can actually add more story for years to come, and it could be anything. A new moment. Confirmada essa data aí de 22 pelo Twitter do Anthem mesmo. É mesmo? Or an entirely new storyline and plot. Well, I'm certainly not going to complain about more story. I don't think anybody out there Caraca, as artes conceituais do negócio já são muito bem feitas, assim. Parece coisa de cinema mesmo, né, cara? Well, what's really exciting for us, and not just the writers, but all of the devs, the designers, the artists, is that we're creating something new and mysterious for players to discover. So, at the heart of the premise of Anthem is a world left unfinished by the gods. But the gods left behind their massive tools, and those tools are in constant conflict with this unknowable force called the Anthem of Creation. And the Caralho, tá muito viajada essa história, não? Porra, bota só os bichos pra tirar na floresta, pra que tudo isso? Storms, mutated creatures, gigantic monsters. It's a dangerous environment that you need to wear a suit of powered armor, a javelin, to be safe in. Now, something I think a lot of players out there maybe don't stop to think about is just how much. Aí, Felipe, estão perguntando cadê o Skate 4, e aí? Você prometeu pra galera aí. Eu não prometi nada, não, sai fora. Eu só estou sonhando. Seria se fosse revelado, seria o meu jogo favorito de E3, não importa o que ele fosse. Às vezes eu ligo meu Xbox 360 pra jogar Skate 3, pra você ter noção. Fiz a semana passada. So, like, what is the fantasy fulfillment? What are the new things you actually get to go and do that are different from what you've played before? So that's where we start, and then once we think about those things, that's the power of creating new IP, especially for games, is that you actually get to build a whole do negócio de cinema, quando dá um plano aberto na galera, eles parecem elenco de sitcom, assim, não parece? O tipo do shot, da fotografia. And then from there we can actually go and build out every last detail. Yeah, and one of the unique challenges for Anthem is that it's a world, an experience that's meant to feel alive, like it's happening right now. Parece aqueles conceitos do George Lucas da época da trilogia segunda lá, né? Parece? And yeah, it's a really great concept to write for because what it means is it gives us concept art de videogame é uma parada muito foda, né? A concept art no geral, né? É verdade. Vai, não lembra aquelas paradas tipo episódio 3 aí. Sound really cool the way that they sound like they're going to come together. But even though there's obviously a lot going on, it really all comes back to your character. So let's talk about who we're going to be playing as and why we're fighting these crazy beasts. So you are a freelancer, uniquely skilled to pilot these Javelin exosuits. And you need those suits Caraca, to Star Wars survive and total, fight Felipe. in this Episódio world 3. because the world will kill you. Esse concept art aí tá mesmo. Our ancient rivals, the Dominion, have they've discovered a way they think to weaponize the Anthem of Creation, and so we need to stop them and protect the free people of Tarsus. Now, I've heard you call this power armor a couple Caraca, different things. tem uma mega história Avatar no jogo. Felipe, eu jurava que era só voar na floresta e atirar nos bichos. Mas todos os jogos têm uma história assim, mas ninguém presta atenção. Dash tem também. Se for ler me chama lá, o bagulho do Lord lá, igualzinho Dash mesmo, categoria, classes diferentes. Os deuses da humanidade tocaram o hino da criação, é o Silmarillion?
So really what this allows us to do is we built the suits to look like they're built from the materials of the world. So they each have their own unique abilities. So let's take a look at the Ranger now. The Ranger is a more generalized suit, able to do a lot of different things, really designed for up-close and personal combat, one-on-one for the most part. The Colossus is heavier, more specialized, but able to really pack in big weapons that let them devastate the battlefield. I'm just going to say the Storm looks like it's going to be my favorite. I'm sure you guys out there are picking your faves right now, too. Tá bonito, hein? So the javelins look awesome, but we're going to take a couple questions right now. So Casey tweeted, some of you may have seen, asking for people out there to send us your questions. And the first one is going to be from It's Sweet Nicole, who asks, as a player who is all about making their character their own, what kind of customization options will be available in Anthem? Yeah, so we really want Você respondendo ao vivo? both through customizing the way their Foi tweet ao vivo ou pegaram? Não, já pegaram aqui e mandaram. Sweet Nicole, que é uma das administradoras lá do Res Terra. Bacana pegar o tweet dela. We want teams to be able to do this as well. And because you're going to be using a javelin for a long period of time, we really want you to be able to make it your own. I'm glad you brought that up, because actually, Jay Legato has a question connected to customization. Monetization. How, Opa, pergunta boa aí. Loot box, cosmetics. Yeah, so we are going to have some cosmetics and vanity items that you'll be able to purchase, but you're always going to know what you're going to buy before you spend any money on it. So no loot boxes, no ability to pay for power. Nossa, queimou bonito o loot box no ano passado, né? Geral deve estar puto com ele, que eles fuderam o bagulho. Acabaram com a forma de ganhar dinheiro dentro do jogo. Agora vai ser isso aí. A gente vai ter uma microtransação cosmética aqui. Vender roupinha, não sei o quê. Mas tá certo. Uma hora alguém ia abusar. Bom que abusaram rápido. Alright, Casey. We talked earlier about this being a co-op experience. So can you tell me a little bit about how the team gameplay in Anthem is going to work? Yeah, it really is about, you know, the fun of teaming up as a team of superheroes and working together. So you want to get a few people together of different classes. So, you know, I think here we're going to see the Colossus, you know, just hammering people on the ground in gameplay, if we can have a look at that. So heavy artillery, being really strong, you know, in melee combat. And then here you've got the Ranger shooting down from above. And then they're using combos and special abilities and stuff like that. But what I love is you don't just run around, you're swimming and flying as well. So it's interesting because at the Slate Tones wants to know, how will you balance multiplayer with single-player storytelling? So Anthem's really built around trying to combine the impact of having your own personal story with the fun of playing with other players. But we really want to make sure that that playing with other people feels like a choice. So for people that want to just experience the story, you're going to be able to do that. Now, going out into an open world like this by yourself is going to be a little bit more challenging than if the team of 4 people. And we've really tried to balance the co-op experience to be fun, even for people that don't normally engage in this kind of thing. So I really hope that everyone at least gives co-op a try. Okay, that's good to know. If you want to roll solo, you can, but it's just going to be a little bit more difficult. Well, I know you all are on the edges of your seats. How about we show a little gameplay? Aí. Yeah? Por favor, como é que é o nome dela, Felipe? Andrea Renee. Ela é da onde? Ela trabalhou muitos anos em 4G, eu acho. Mas hoje ela tem um negócio no YouTube que chama What's Good Games. E ela faz vários... Ela hosteou o Nintendo World Championship ano passado também. Faye and Owen, and you'll hear Owen. He's going to talk us through the mission as we experience it here. And yeah, then you just get into your javelin suit and you head out with your friends. All right. Well, thank you so much, Mark, Casey, Kathleen, for talking to me about Anthem today. We're going to go ahead and roll the gameplay now. Enjoy, everybody. Vamos lá, Felipe. Aí, ó. O Horizon. Tá parecendo um Walker do Star Wars aí também, ó. Também. É muita inspiração. Time to get to work. Faye said these bastards made some kind of acid. They're using it as a weapon. So,
Find where they're making this garbage and shut it all down. Porra, eu nunca me senti entrando dentro de uma Battle Suite assim, né? Aí, ó. Quem falou que não dá pra fazer o jogo do Superman, Felipe? É, pra voar tem vários jogos que dá pra voar, mas... Owen, what's the plan here? Problema são outras coisas. Take a look around the area, but be careful. Ah, pronto, os canibal do... Eu gosto de números. Eu também. Quando eu atingo os inimigos. Também curto essas... Estilo Borderlands, estilo... Checking out the Scar Camp some more. Estilo Fortnite. Um abraço aí pra galera do Fortnite. Better move quickly. Eu não sei se ficar trocando de personagem toda hora, isso é uma boa ideia, né? Cara, não querendo ser aquele cara que faz aquele comentário babaca, mas não parece meio downgradeado com relação ao ano passado? Eu não sei, eu não tô vendo nem... Deixa eu ver, nem sei nem qual é a resolução. A resolução tá 720, então nem sei se tá... Ou os caras ano passado pegaram uns pedacinhos assim, mais... Mas tá, porra, tá bem... Tá... convidativo, assim, dá vontade de jogar a parada, né? Loads of scars nearby. Be careful. Caraca, velho. Return them to the relic. You've got to silence it fast. Ué. Aí, não vai matar não, chapa. Não, tá bem, tá bonitão mesmo. Só que acho que aquele pedaço aqui tava mais... It's gone silent. Disaster averted. Do you think we can ambiente menos... Wait, something's happening. Requintado, né? Cara, isso é muito Dash, né, velho? I think that was whatever laid all the eggs around here. The sound came from below your position. Como é que é? Enter us, what Destiny 2 don't. On the plus side, this definitely counts for Esse Owen falando aí tá igualzinho um fantasma do Dash falando. Gunk leading down. Follow it, and we should find the source. Essa é uma boa observação aqui do Gustavo Dias, que o Xbox One dele vai explodir rodando isso. O seu PlayStation vai decolar então, hein, Felipe? Na verdade, eu abri o meu Play 4, limpei ele não faz barulho mais não. Ah, é? Pra saber, eu já até joguei ele uma vez enquanto a gente tava gravando. Vou fazer o teste absoluto, se realmente ele não tinha barulho. Se a gente não percebeu, então foi que deu certo. Maneiro, hein, cara? Porra, parabéns. Yep, and that was actually just a short version of the full demo that we brought here to LA. So if you want to come by the Anthem Theater here at EA Play, you can check out the game live. So I'm sure the question on everyone's minds, when do we get to play? So Anthem comes out February 22nd, 2019. On Xbox One, PlayStation 4 então, and PC. né? 22 de fevereiro de 2019. Você chegou a entrar lá na EA, no site, pra ver se já tá o Unravel lá mesmo? Não cheguei a olhar, não. Vou olhar isso mesmo. I also want to give a big thank you to all of the developers who showcased their games today and everybody working hard at their studios back home around the world. Let's give them all a round of applause. Talvez não tenha sido... Seria hoje, mas não agora, né? Some of what you saw
out today, you guys have to wait to play. But you guys, EA has so much available right now. Now, for those of you keeping score, you can get your free trial of FIFA 18's World Cup today. And Andrew told us about the free trial of Origin Access. Yarny is back with a buddy in Unravel 2, which is also available today. Plus, you can take on your friends in Command & Conquer Rivals capa da Game Inform desse mês é Anthem. Now, that's Por isso que eles não tinham a lot of revelado available ainda. stuff that's out today. Is anybody ready to go home and download anything? No? You're like, I just want to go outside into the fan fest. I get it. So I want to let you guys know to keep your streams going because in just a few moments, the FIFA 18 World Cup live tournament is going to begin. I'm going to head outside and check out the games, but I want to thank everybody for coming down to EA Play today and watching the press conference. And have a great weekend. Acho que faltou que eu falei lá, talvez a questão dos anúncios, né? Não muita coisa, mas o conteúdo em si foi bom. Que assim, porra, geral, aquela barrigada gigante de esporte esse ano não rolou. Foi um pouco Foi bem mais... rapidinho, né? Achei uma conferência honesta. Ficou um pouco a decepção a parte do Star Wars lá. Ah, sim, essa foi foda. Ah, vai ter o jogo aí, galera, mas a gente não vai mostrar nada pra vocês. Se o jogo vai lançar no final do... tá disponível lá na... Cara, a Origin sempre com esses preços bizarros, né? No PS4, R$61,50. No Xbox One, R$69. No PC, R$79. Como assim? Inverteu o negócio? Vai entender. Unravel 2. Tá, Unravel 2. Porra, o Unravel 1 eu paguei 40 conto no lançamento. 39, eu acho. Enjoying the World Cup mode so far? No, I've really enjoyed it. I think what they've done is brilliant. I'm really enjoying it. Obviously Bom, é isso aí, senhores. Alguém aí do chat tem alguma pergunta pra nós? Felipe, considerações finais sobre a conferência da E3? Fica aí realmente a pouca decepção de não ter tido mais anúncios novos, mas o conteúdo em si, bacana. Anthem, Unravel 2, o próprio Sea of Solitude foram bom. Conteúdo bom, assim, divertido. E acho que a parte pior aí talvez tenha sido essa partida do Command & Conquer, qualquer coisa no celular. E os caras têm escondido o Star Wars aí, só ter falado do jogo. Foi um pouco bizarro. Concordo. Não tem nada aqui. Caraca, o bigode desse cara é de verdade? Parabéns. É o Dom Pedro I. Bom, é isso aí, galera. Então, nós ficamos por aqui. Esta foi a conferência da EA. Amanhã estaremos de volta às 17h. Com normalmente um pouquinho antes, né? A gente entra um pouquinho antes. Amanhã o Bruno tá com a gente aí. Não sei se talvez o Jura já vai estar com a gente amanhã também. Mas o Bruno é garantido, então amanhã Microsoft, depois à noite a Bethesda, que eu espero que seja rápido pra gente não ir dormir muito tarde, que nem ano passado, que foi sinistrão. Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente aí. Espero todos de volta amanhã. Espalhem pros amigos também. Traga todo mundo. Traga a vovó, vovô, papai, mamãe. Traga todo mundo para ver as conferências conosco. Valeu, Felipe Mesquita. Manda aí um salve final pros nossos amigos gamers que estão nos assistindo neste momento. Bom, valeu, Edu, também pela companhia. E a galera pelos comentários, pelas piadinhas aí no chat também. Várias muito boas aí. E amanhã a gente se vê aí, então, umas 10:05 aí para conferir a Microsoft. É isso aí então, meus amigos. Antenados amanhã para continuação da EA aqui no Reloading. Valeu, galera!